Antes de começar, vou beber minha aguinha aqui Nossa! no copo. GS Marqueteiro! Cast, tá? Água maravilhosa. Direto da fonte. Direto da fonte. Eu gosto muito de cantar com os músicos, de ficar brincando com eles. E é que a gente troca uma energia muito boa, né? Muito bacana. E aí eu fui olhar pra trás pra, dar uma intensidade assim na música. Eu olhei o Dudu e falei, Dudu, é tu, filho? Ensaiava na casa de um, depois levava a bateria num carrinho de mão pra casa do outro, Sim. Pegava a bateria emprestada da igreja. Olá, bem-vindo ao GS Cast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que já está no nosso meio, por isso que você não está vendo ela aqui do meu lado? Sim, mas eu já apresento ele já já. Eu vou agora falar com você sobre os nossos patrocinadores antes de rodar a vinheta mesmo. Hoje o nosso episódio está sendo patrocinado, apoiado pelo restaurante O Baratinho, o restaurante do nosso amigo Henrique, o baterista do GS. Hoje esse episódio está sendo patrocinado por ele e nós estamos muito felizes com essa parceria. É um restaurante maravilhoso, fica localizado em Itaquá, vou deixar o endereço aqui para você. E olha, vai lá. Apoia os empresários que apoiam a missão de evangelização, tá bom? Então, você está devendo uma visita lá no Baratinho, no restaurante do nosso amigo Henrique. E também a Use GS, a nossa loja de roupa católica, camisetas, lá você vai encontrar xícaras, terços, enfim, tudo para você vestir a sua fé e viver a sua fé com mais intensidade, tá bom? Use GS .loja, @usegs.loja. É a loja que você vai se apaixonar pelas camisetas. Amém? Então a gente vai rodar a vinheta e a gente vai encontrar com o nosso convidado, tá bom? Roda a vinheta. Olá, nós estamos aqui hoje. Vocês não estão vendo ninguém do meu lado, porque ele está na minha frente. Hoje o nosso episódio é com o nosso amigo Petrucco, nosso guitarrista maravilhoso, que não vai deixar o GS nunca na vida dele brincadeira. Você lá nesse episódio, nosso compromisso de fé. O Petrucco, que é o nosso guitarrista maravilhoso, um amigo maravilhoso, que é um pai excelente. Acredito que seja um esposo para a Dani também, que é maravilhosa. Um beijo, Dani. A Dani está aí apoiando o Petrucco para ele estar aí nessa missão. E a gente louva a Deus pela sua vida, viu, Dani? E pode falar seu oi, amigo. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, então, eu sou o Petrucco Pinheiro. Como dizem, para quem não conhece, eu sou o Petrucco Pinheiro. E para quem conhece também, eu sou o Petrucco Pinheiro. Sou parceiro de missão aí da Gabi, com muita alegria, e vamos para mais um episódio aí. Vamos para mais um episódio, amigo, em que você vai falar de você. Quer dizer, eu vou perguntar de você. Vamos falar tudo, hein? E olha que esse ministério, ele é bem falante, né? Eu falo que eu queria um podcast que falasse sobre as resenhas do fim da missa. Nossa. As nossas resenhas são muito boas, gente. Muito bom mesmo, hein? E sabe que quando a gente fez o Papo de Músico, as pessoas falavam muito assim, eu queria conversar com vocês, eu queria ficar mais tempo com vocês, eu não sei o que, vocês podiam fazer alguma coisa, né, pra gente. E aí eu fiz o Papo de Música e tinha muita interação, né? Era muito tinha bacana, muita interação no direct, o pessoal ficava conversando muito com a gente. Na verdade, o primeiro episódio eu fiquei boba. Porque o primeiro episódio foi com o Wagner, que é o nosso baixista, tecladista. Se não houver baterista, ele está lá. Tudo. O que precisar, ele até gaita. Até gaita ele tá tocando. Mas foi com o Wagner e teve uma interação muito grande, assim, o pessoal lembrando muito da época dele. Hoje não é o Papo de Músico, a gente até tentou, mas já tem muito domínio o Papo de Músico. E o GS Cast, a única diferença é que as pessoas não vão conversar com a gente, né? Os nossos programas não vão ser ao vivo, mas você pode compartilhar bastante, viu, povo de Deus? E aí eu quero começar, amigo, já perguntando, quando você começou na igreja, quando suscitou em você essa vontade de servir a Deus? Antes de começar, vou beber minha aguinha aqui Nossa. no copo.
GS Marqueteiro. Cast, tá? Água maravilhosa. Direto da fonte. Direto da fonte. Bom, então, eu comecei, vamos dizer assim, que a musicalidade já começou ali quando eu tinha uns 10 anos, 10 para 11 anos, porque meus pais são do Ceará. Sim. E a gente, no ano de 95, ali quase 96, fomos morar no Ceará. Moramos 1 ano e meio lá. E eu lembro, e ontem, né, me veio essa lembrança que... Porque eu pensei, pô, eu comecei a tocar, a ter essa coisa de tocar aqui. Mas não, me veio a lembrança ontem que lá no Ceará mesmo, eu brincando com meus primos, eu já pegava um pedaço de madeira que tinha lá. Sim. Que lá no Ceará, quem é cearense ou nordestino vai saber muito bem. Tinha as portas antigas, você colocava uma madeira para travar a porta, né? E eu lembro que eu pegava já essa madeira e ficava brincando de tocar. Guitarra, violão, não sei exatamente o que na minha cabeça era, mas eu lembro que eu já ficava brincando assim. Mas isso veio mesmo a ser mais forte mesmo aqui em São Paulo, quando eu voltei, né? Que aí como eu falei até no Papo de Músico lá, eu comecei a tocar num grupo de samba, né? Mano, isso pegou. Ninguém imaginava que foi você e teve mais o Marcelo também? Quem foi o outro que foi num grupo de samba? Acho que foi o Gilberto. Gilberto, que também já tocou em grupo de samba. Eu falei, gente, mas essas meninas... a gente assistia ali o Papo de Música. Eu comecei no samba, eu falei, nossa, daqui a pouco vai formar um grupo de samba. Pagodinho de Deus. Pagodinho de Deus. E aí eu comecei a tocar nesse grupo de samba, comecei a tocar alguns instrumentos, e eu sempre fui assim, aprendi um instrumento, e às vezes, por um motivo ou outro, precisava, mas tá faltando para tocar repique. Aí eu ia lá e começava a aprender. Isso foi muito legal, porque você fica aberto a aprender coisas novas, e isso acaba se tornando uma bagagem para você, né? Sim. E eu acabei formando ali um grupo de samba, secular mesmo, né, na época, e foi o meu primeiro contato assim, com instrumentos. E aí, depois de um tempo, por volta ali do ano 2000, mais ou menos, o Fernando, meu primo, um abraço aí pro Fernando, aí, pro meu afilhado Henrique. Queria tanto que eles viessem aqui, Gustavo, Jesus. Vai vir. Será? Vamos programar para isso. Vou rezar, viu, Fernando? Fernando, nós vamos conversar depois. Agora eu tenho alguém da família. Nós vamos conversar no particular. Então, assim, e o Fernando com outro amigo nosso, o Adilson, que na época eles já tocavam na igreja, Sim. Que era o Ministério Geração Luz. E aí eles pegaram e falaram, vamos tocar na igreja e tal, mas aí... E eu, Marcelo, na época, sempre tava junto, formamos banda de rock junto e tal. E eles falaram assim, vamos tocar na igreja. Aí, imagina, 2 roqueirinhos, 15 anos. A igreja? As musiquinhas tudo paradinha, né? Tudo... Aí ele falou, não, peraí, cara, vamos com calma. Ouve esse CD aqui. Ele me deu o CD de quem? Do Eterna. Nossa. Chama Israel, o primeiro CD deles. Aí... coloquei lá pra ouvir, eu falei, não é da igreja não, os caras estão cantando em inglês, meu, não, calma. Aí eu falei, calma, ouve a faixa 3 aí e tal. Aí cantando em português, aí você via que era uma letra, sim, né, cristã mesmo. E aí eu olhei, eu falei, meu, tem isso na igreja mesmo? Tem. Eu falei, então vamos lá, mano. E aí, em 2000, aí a gente entrou, começamos a participar de um ensaio, que aí acabou, acho que já estavam... o Fernando e o Adilson, eles lá do Geração Luz, já estavam formando ali um novo ministério. E aí nisso chamaram eu e o Marcelo nessa época. Já estava mais ou menos encaminhado o pessoal que ia participar do ministério. E aí, chegamos lá, aí chegou a camiseta do Legião Urbana, a gente era muito fã do Legião Urbana, eu e o Marcelo. E aí chegamos lá, e as meninas do ministério lá, tal, os outros, o Renato, colega nosso, cara, gente boa demais. Um abraço pra você, Renato. Chegamos aí, pessoal. Nossa, esses 2 roqueirinhos aí, o que eles vão fazer? Não sei o que. Chegam com violão. Eu tinha um
um violão verde e preto que meu pai comprou para mim. Sim. E aí chegamos lá com camiseta do Legião e tal. Aí nós, e aí, o que vai rolar? Ah, vamos tocar essas músicas. Aí começou lá, enfim. E isso começou a minha caminhada na igreja aí, no ano 2000. E foi muito bacana, foi uma época assim muito legal. Foi aquele primeiro amor mesmo, porque até então eu ia nas missas no domingo com meus pais e tal, mas nada, às vezes não ia também, então não era aquela coisa que era firme mesmo, né? Mas começou o ministério, teve o Ministério Restauração, ficamos por alguns anos, e basicamente, para não estender muito também, foi isso. E até hoje, graças a Deus, sirvo a Deus aí através da música, muito feliz. Eu sou muito feliz por isso, porque... Até porque você participa de um ministério muito maravilhoso, né? É até bonzinho esse ministério, até bacana. No qual você faz parte, não é? Você acredita? Pois é, eu nem sabia disso. Como é que pode um negócio desse? Eu nem sabia que você estava falando desse ministério, olha Você só. acredita que ele é assim também, gente? Não. Para as coisas, os problemas também, ele é assim, viu? Essa música mesmo. Então. Mas, e graças a Deus, né, e Deus tem usado através do meu instrumento ali, da guitarra, né, para tocar as pessoas. Isso, na verdade, é o que eu sempre falo para Deus. Para que o meu tocar possa tocar os corações das pessoas para aquilo que elas precisam, que eu possa ser simplesmente um canal da graça ali mesmo. Sim. Isso é o que eu sempre peço a Deus antes de qualquer missão que eu vou, né? Sabe que quando eu iniciei com o Jesse, eu pedi muito para Deus que fosse um ministério orante, né? Que a gente orasse através do nosso tocar, assim, que as pessoas sentissem isso. Eu sempre pedi muito isso a Deus. E o Senhor me agraciou, porque não é só a banda dos nossos amigos ali que a gente tá tocando de quinta-feira e tal, mas são todos os amigos que eu chamo, sabe? Todas as pessoas que eu chamo são pessoas orantes. O Jair, que hoje ajuda muita gente, né? O Elton. Hoje tem o Luiz, que é um baixista muito bacana, que você ainda não tocou com ele, mas um dia você vai ter oportunidade, você vai ver, o cara é muito incrível. Sim. E tem o Rick, enfim, são pessoas que nos ajudam, que estão sempre ali com a gente, né? Tem o Alex, o Suzano. Nossa, se for falar todo mundo aqui, a gente vai longe, vai longe. É muita gente, né? Porque é muita gente. Graças a Deus. O Rodolfo, tecladista. Nossa, maravilhoso. Sou fãzaço de você, Rodolfo. Gente, um ser humano assim incrível. Cara. Tem... Quem mais? Ai, tem tanta gente, né? Tá muita gente. Mas tem muita gente que ajuda a gente. E todos são assim, né? Eles rezam, eles estão ali com a... Você manda mensagem para eles. São ímpares, assim, são pessoas muito maravilhosas. Então, hoje, eu louvo mais do que eu peço, na verdade. Porque ele não me deixa faltar. Às vezes dá um desespero, às vezes dá. Por quê? Porque a gente deixa as coisas pra última hora, né? Às vezes chega um músico meio atrasado ali, faz parte. Eu sou uma pessoa muito organizada. Sim, totalmente. Quem conhece sabe. Muito organizado. As músicas você passa 2 semanas antes pra gente Não vai saber me entregar no podcast, cara. Não, eu só tô falando que realmente ela faz isso, tá, gente? Não deixa pra cima da hora, não. Eu lembro dos stories do Bob. O Bob falou, é só aqui que a gente chega, 20 minutos antes a gente sabe o salmo. E quando sabe... Bob. Mas, cara, toca com excelência, né? Mas a gente vai ensaiar mais, é um propósito. Amigo... E aí você tá nessa... Hoje você toca muito mais do que antes? Ou a sua rotina de tocar assim, ela tá menos hoje? Por conta do trabalho. E agora que você é papai de novo, né, querido? Inclusive, vamos aproveitar, deixa. Um beijo pra Dani, minha esposa. Dudu, Mimi, Bia. Amo vocês, viu? Minha família é maravilhosa. Sim. Mas hoje... Assim, hoje até tá mais tranquilo, assim, a questão de missão, hoje é outra. Comparado com aquela época que eu falei que eu comecei do restauração, porque era todo dia na igreja, direto. Eu tava com 15 anos naquela época.
Tava começando a trabalhar ali, mas às vezes não conseguia o serviço e tal. Então era 24 horas na igreja, ensaiando, ensaiava na casa de um, depois levava a bateria num carrinho de mão para casa do outro, Sim. pegava a bateria emprestada da igreja. E as missões a gente tocava muito também, era várias vezes na semana. Mas hoje não, hoje até devido a responsabilidade, hoje não tem como a gente querer abraçar todas as missões, né? Como antes era mais fácil, né? Sim. Solteiro, tudo, então assim, era muito mais fácil. Então hoje está mais controlado, vamos dizer assim, mas tem bastante missão. E amiga, eu tô achando interessante porque assim, a música foi presente na sua vida desde a infância, né? E hoje o Dudu tá carregando esse legado também da música. A Mimi também toca alguma coisa, não? A Milene, ela quer cantar, dançar ali, mas ainda não tá... Inclusive, ela já fez um projeto com a gente ela das já cantou crianças, com né? você, é verdade. Maravilhosa, toda educada. É Uma graça. princesa realmente. É linda. Então, e hoje o Dudu, ele serve comigo. Na verdade, o Dudu hoje é meu parceiro de missão, né? Porque onde eu vou tocar, ou que seja um ensaio, alguma coisa. Inclusive, ele não veio hoje comigo porque, na verdade, aconteceu, tipo, eu não me liguei antes, eu poderia, porque ele estava na escola, eu poderia ter passado lá e buscado ele. Na verdade, eu até passei, ele já tinha saído, mas eu passei lá para deixar a Dani e a Milene lá na escola. Sim. Mas ele já tinha saído. Se eu tivesse me ligado, eu tinha levado alguma coisa para ele já comer no carro e vir E comigo. trazer ele. Até liguei para ele no caminho, ele falou, rapaz, já tô aqui no ônibus. Eu falei, não, tudo bem, filho. Mas ele é meu parceiro de missão, né? E eu fico muito feliz porque não foi nada forçado. Hoje ele toca bateria. Sim. Muitas vezes ele toca ali na missão com você, né? Nas missas de domingo. Sim. Ali, quando a gente toca no santuário. Já tocou em encontro comigo. Já tocou em encontro, é verdade. Levou, que eu não fui. E você não foi e eu carreguei ele. Exatamente. Então, assim, eu acho legal porque realmente é uma coisa que é dele. É um dom mesmo que Deus deu e está sendo lapidado. Mas eu acho legal porque não foi nada forçado. Não foi uma coisa assim que acontece muitas vezes, né? O pai é músico. Sim. E quer forçar ali o filho ou a filha fazer parte também e ser músico porque o pai ou a mãe né? E eu tive sempre essa preocupação, vamos dizer Sim. assim, de não querer forçar, porque eu vejo que quando uma coisa é forçada, sabe, não flui não legal, flui. Né? E eu sempre deixei ele muito à vontade. Ó, filho, sempre minha família sempre foi comigo nas missões, tudo, mas o Dudu, ele sempre ia e ele pegava e ficava ali, a gente ia tocar, ele pegava, ele levava um banquinho de casa, um banquinho que tem lá, ele levava o banquinho, colocava do lado da bateria, quando o Gustavo, a gente tocava com o Gustavo, do Fernando, e ele colocava o banquinho do lado da bateria ali e ficava olhando o Gustavo tocar. E aí, quando chegava em casa, normal, como todo baterista, eu acho que acontecia, ele pegava as panelas da Dani Sim. e ficava lá, treinando, tentando fazer o que o Gustavo fazia lá na missa, num evento, né? E isso foi acontecendo, né? E hoje, graças a Deus, eu acho legal contar uma história aqui, Sim. É muito bacana. Ele, nessa época que ele ficava levando um banquinho e ficava olhando o Gustavo tocar, ele não tinha bateria. E aí, com o tempo, passou um tempo, o Fernando falou assim, tem a bateria antiga da igreja, tá na casa lá do Marcelo, tá parada, pega pro Dudu tocar, né, pra ele treinar e tal. E aí conversou com o Marcelo, tudo aí. Não, beleza, pode pegar. A gente pegou a bateria, aí levamos lá pra casa. Aí ele começou a tocar, a bateria bem antiguinha, tudo, tava até algumas coisas adaptadas, mas ele não tinha uma bateria mesmo Sim. Mas isso foi muito bom, né, foi muito bacana. E aí ele ficou lá aprendendo, até que chegou uma época que ele pegou e falou assim, falou pra Dani, falou, mãe, faz bolo para eu vender, porque eu quero comprar a minha bateria. E isso partiu dele. Isso é muito legal, sabe? E aí a Dani falou, não, tudo bem.
Aí ela começou a fazer bolo, e aí foi um mutirão. Aí minha sogra, a mãe da Dani, ajudava ela a fazer o bolo, minha mãe saía para vender com ele os Ai, bolos, meu Deus. saía lá no bairro Que mesmo, lindas. e algumas vezes eu conseguia ir com ele, mas não sempre porque era no horário que eu estava trabalhando e tal. Mas aí ele saiu, ele pegou até clientela. E aí ele foi durante 6 meses, ele fez isso e ele juntou o dinheiro para a bateria. Até que um dia eu peguei e ele foi juntando e era, sabe, esse dinheiro é para a bateria. Todo dinheiro que chegava, no final do dia ali, ele pegava e guardava. Aí chegou um dia que já tinha um valor ali que eu falei, dá para pegar uma bateria legal já. Aí pesquisei sobre bateria e tal, enfim, aí achei uma bateria lá em São Paulo. Lá, não lembro agora a cidade, mas Barueri. Sim. Aí eu achei pesquisando lá, achei pela internet. Aí eu falei, mas eu não vou falar nada pra ele, né? Foi um domingo, marquei com o rapaz, no domingo, eu falei, filho, vamos lá na casa do colega do pai? Ah, tá, vamos lá, pai. Aí eu saí com o carro. Aí peguei o dinheiro dele sem ele saber, coloquei na minha carteira. Aí fui lá, conversando com ele e tudo. Aí chegou lá na hora, aí... Eu nunca tinha visto o cara também, né? O cara, beleza, esse aí é o rapaz, esse aí é o garoto. Eu falei, esse é o garoto, mas ele tá sabendo de nada, né? Deu um toque pra ele, você fala, beleza. Aí entramos lá na casa do cara, e aí ele começou a mostrar lá a bateria e tal. Ele tinha alguns outros instrumentos também. E aí o Dudu já ficou olhando, né? Aí conversa vai, conversa vem, aí eu falei, filho. Ele, nossa, pai, que bateria legal. Eu falei, filho, um dia você vai ter a sua, você não tá juntando, trabalhando pra isso? Tô. Então, aí beleza, aí conversou, daqui a pouco aí o rapaz falou, ó, pode pegar aqui, ó. Aí pegou a caixa da bateria e falou, pega aqui, é sua. Aí ele, como assim é minha? Eu falei, filho, você não juntou? Tá aqui. Aí eu peguei e fiz questão, falei, ó, pega o dinheiro aqui, aí entreguei o dinheiro pra ele, falei, você vai pagar porque você trabalhou. Deus. Aí ele foi e pagou, e a bateria que ele tem hoje, uma bateria bacana, e graças a Deus, assim, é fruto sabe, da dedicação dele. Isso é legal porque ele aprende a dar valor. A dar valor. Coisas. Porque às vezes, vamos dar tudo para os filhos e às vezes... E a gente percebe, porque eu lembro uma vez que a gente fez um show, né? E a gente, para fazer show, a gente cobra um valor e ele ajuda no show, né? E aí eu dei um dinheirinho pra ele falou assim, titia, eu vou guardar pra minha bateria. Eu falei, você guarda dinheiro? Aí ele, eu guardo, tia. Aí ele começou a contar, não sei, acho que era pros pratos. Prato. Isso, que ele comprou os pratos depois. Aí ele, depois. não, tinha que não sei o quê. Aí ele começou a me contar, eu falei, Dudu, quanto que é esse prato, pelo amor de Deus? Aí ele, não, tia, eu tô juntando não sei o quê. Em nenhum momento ele falou, tia, me dá um prato. Não, ele não falou isso. Ele falou, nossa, tia, muito obrigada, vai me ajudar a dizer que ele é... E eu falo que, tipo assim, ele fica ali atrás do Henrique, ele não fica brincando no celular, ele fica prestando atenção no que tem. E depois ele faz igualzinho, ainda é melhor. Quinta-feira eu tava cantando na missa, eu pensando que era o Henrique. Eu tava pensando que era o Henrique. E aí, tipo, eu gosto muito de cantar com os músicos, de ficar brincando com eles. E é que a gente troca uma energia muito boa, né? Muito bacana. E aí eu fui olhar pra trás pra, tipo, dar uma intensidade assim na música. Eu olhei o Dudu e falei, Dudu, é tu, filho. Continua. E ele também já tá pegando esse ritmo de energia da gente, já, né? Porque aí ele chega junto também. Eu dou intensidade, ele dá intensidade junto comigo. E eu falo, vamos, Dudu, vamos. E ele vai. É muito legal, é muito legal. Muito legal. E... Nossa, a gente poderia fazer um podcast só do Dudu. É verdade. E é legal que assim... Eu sou um cara assim que eu sempre tive, como é que eu posso dizer, não é dificuldade, mas quando o baterista não tem aquela pegada, eu sinto bastante, sabe? Tipo, porque eu gosto de vir com a guitarra, mas quando a bateria é o coração da música, né? E quando a gente queria falar que é cantora, mas não dá, né? Talvez da música possa ser que seja da banda, que aí a bateria que seja o coração da banda, mas da música pode ser a cantora aí, tá? Muito obrigada. Eu trabalho muito pra isso. Eu trabalho muito pra isso. Então, assim, e ele vem com uma pegada muito forte, né? Sim. Ele já vem se inspirando no Gustavo, que tem uma pegada muito forte, no Henrique agora, né? O Henrique agora que tem uma pegada
espetacular também, então ele já vem nisso, isso é muito legal, porque até nisso você vê que Deus vai, né, Sim. colocando certinho as coisas, fala, você gosta disso? Então vamos colocar aí no seu garotinho aí, né? É bem assim. Então é muito legal isso, e eu sou muito feliz. Nossa. E amigo, ele não é só músico, né? A sua família também tem uma vivência muito ativa na igreja, né? Você toca em ministério, mas eles também servem como coroinhas, né? Sim, a Milena é coroinha, o Dudu agora foi esse ano mesmo, acho. Ele é cerimoniário agora. Então, assim, a gente teve, desde sempre, a gente teve essa preocupação de levar eles para a igreja. Sim. Mesmo o bebezinho, pequeno, mas vai chorar, mas vai fazer barulho, mas a gente tentava controlar, lógico, na medida do possível, porque também não. Eu, particularmente, não acho legal você levar a criança e deixa ela fazer o que quer e vai lá e mexe no padre, mexe não sei o quê. Acho que não. Você tem que ter esse controle, na minha opinião, né? Mas a gente sempre levou e para eles se entenderem, sabe, que tem que fazer essa caminhada. É necessário isso. Então a gente sempre, desde pequeno, levamos eles. Né? E eles já foi brotando no coração deles essa questão de servir. Né? Hoje o Dudu também, ele ama servir como cerimoniário. Nossa, ele já tem os compromissos dele e ele é pontual. Nossa, se ele puder, ele chega 2 horas antes. Eu falo, calma, filho, não precisa chegar 2 horas também, porque ele tem que arrumar as coisas. Mas ele leva isso de vocês, porque você também é pontual. Eu sou. Você eu é bem procuro... pontual. Você chega primeiro que todo mundo. Então, às vezes eu chego primeiro que você até, né? Mas a maioria das vezes você tá lá já. Mas tudo bem. Mas eu sou realmente... Não, quando eu trabalhava, aí eu ia direto do emprego, né? Aí eu chegava primeiro que você, mas agora eu chego mais tarde. Então é por isso. Tá explicado agora, porque você tá chegando depois. Mas, assim, eu procuro sempre ser pontual, porque eu acho que, principalmente no nosso caso, tem que montar... No caso dele ainda, principalmente, porque montar bateria... Sim. Né? É uma coisa que não dá pra você chegar ali rapidinho, igual a guitarra, plugou o cabo tal lá no amplificador e vamos lá. Depois a gente vai organizando mais. Bateria você tem que montar mesmo e deixar ali, porque... Não, eu tenho que revelar aqui pra vocês que quando ele chega, o Dudu chega, ele não ajuda o pai, ele ajuda o baterista. É muito bom deixar isso registrado. Ele não carrega nada da guitarra, ele não quer. Não. Ele quer ajudar o baterista. Agora o baterista, qualquer baterista que for vai se dar super bem. O Henrique agradece muito. O Henrique é verdade. A gente vai ter que fazer um podcast, Henrique. Você vai ter que ter um episódio seu, porque a gente fala muito de você. As pessoas vão ficar curiosas. Não, o Henrique tem que estar aqui. Mas ele tem vergonha, gente, ele não quer. Mas nós vamos... Bom, como igual eu falei, vou conversar com o Fernando, eu vou conversar com ele também, vai ter sim. Ai, Deus. Amigo, a gente tem contato com muitos músicos, né? E alguns músicos param de servir até por conta da família. Né? Às vezes tem muito atrito por conta dos compromissos, né? É difícil. A gente tem muita missão para pouco operário. É verdade. Então, acaba que algumas esposas que não têm vivência na igreja não entendem. E aí acaba que a gente fica sem músico. Né? Como é para você, assim? A Dani, ela tem uma vida corrida também, agora com 3 crianças. Sim. Né? O trabalho é bem triplicado mesmo. É verdade. Os meninos são muito educados, mas a gente tem uma preocupação. E como que como é que vocês se organizam? Assim, missão, casa, como é que é para ela? Então, no caso, eu agradeço muito a Deus pela esposa que ele me deu, né? Porque realmente eu não seria o que eu sou hoje, ou estaria nas missões do jeito que eu estou hoje, se não fosse por ela, porque ela realmente me dá muito suporte. E eu posso dizer, com toda certeza aqui, inclusive já até falei isso para ela também, porque na minha empresa também, minha empresa não estaria em pé hoje se não fosse por ela, que ela realmente é a cabeça da empresa. Porque eu não tenho esse negócio, sabe, de organizar, sabe, essas coisas, não consigo. Eu sou mais dali, vamos fazer. Aí na hora de executar, eu vou lá. Gente, se não fosse a Suzana, muita coisa não aconteceria. A Suzana e a Ana. A Ana agora entrou. Então é a Suzana e a Ana. Vendo? Porque assim.
Então, é porque às vezes as pessoas vê, né, A gente Petrucci tem uma faz. empresa, não sei o quê, a Gabi tem, mas essas pessoas que Sim. dão esse suporte. Então a Dani realmente ela é esse suporte, e até muitas vezes eu não quero assumir aquele compromisso ou ir em determinado lugar, não vou tocar não hoje ou semana que vem, sei o quê. E ela fala, não, vai lá, a missão, ela costuma falar, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das nossas coisas. Sim. E realmente é verdade isso. Então ela realmente é um suporte que eu tenho, assim, que eu agradeço muito a Deus. E eu sei que realmente muitos músicos não têm esse suporte. Sim. E acaba, até persiste, mas às vezes, muitas vezes não consegue dar sequência, porque realmente é difícil. Imagina você querendo ir ali para a missão. Sim. E a sua esposa, não, mas e aí, que hora você vai chegar? Mas você vai de novo. É complicado, então Sim. acaba ficando uma coisa chata, desgasta bastante, e muitos não conseguem dar sequência, né? Sim. Então nesse ponto eu agradeço muito a Deus mesmo. Amigo, eu não consigo nem namorar. Você tem que arrumar um cara que entende, porque se não entender, meu filho, não fica. Mas Deus está preparando tudo isso aí. Você vai ver. Quando aparecer, você vai ver que vai ser. Fala, nossa. Já pensou se ele quer que não apareça mais? Que eu vivi só. Tá, Ó, Jesus. Vamos interceder. Pode ser também. Vamos interceder. Né? Santo Antônio lá do próximo ano, quem sabe? Vou tomar mais um pouquinho de água. Sabe que... Cara, tu tá muito marqueteiro. Não, véio. Mas é porque a água fica mais gostosa, sabia? Por isso que eu bebo bastante. Ô, amigo, mas essa frase aí que você disse, que a Dani fala, eu escutei do Gilberto numa pregação. E ele falou, cuida dos meus que eu cuido dos seus. Né? E eu levo isso até hoje. Às vezes minha mãe fala, mas você deixou as crianças? Elas estão bem, calma. Converso com elas, elas entendem. Muitas missões eu não levo elas, porque... a gente tá ali servindo e a gente fica preocupado, né? Aí eu evito um pouco. Mas missa de domingo assim eu levo, mas outras missões eu não levo muito, não. E quando a missão fica difícil pra você, assim, tem alguns momentos que você fala, meu, tá pesando e eu preciso dar um jeito, eu preciso... Realmente, às vezes acontece, pra mim a missão quando fica difícil... É quando você já tem aquele compromisso, aquela missão, você tem que sair e um filho seu tá doente. Sim. E como já aconteceu várias vezes, acredito com você também, Sim. Você tem que ir naquela missão e aí entra mais uma vez, a Dani vai lá, leva no hospital, fica com eles lá e você na missão. Sim. Né? E não tem aquela coisa tipo... cobrando, mas eu tenho que levar e você tá lá tocando e eu tenho que levar, não. Então, assim, esses momentos para mim é muito difícil. O filho tá doente ou de repente tem um compromisso da escola, por exemplo, que é o mesmo horário que você tá na missão, por exemplo, você não consegue ir lá, sei lá, de repente. Eu, graças a Deus, as festinhas, as apresentações deles, graças a Deus, sempre bate o horário que eu consigo ir. Mas muitas vezes eu acredito que tem muito músico que acontece isso, sabe? De você não tem uma apresentação do seu filho lá na escola e você tem uma missão e não consegue. Conheço alguns que realmente eu sei que já aconteceu isso várias vezes. E eu acredito esse momento é muito difícil. Sim. Porque você tem que deixar eu sou muito família, sabe? Muito família mesmo. Por exemplo, teve uma época que eu trabalhava como hold, produtor de palco lá. Sim. Era secular mesmo. Até trabalhei com o Formiga na época. Ah, sim. E eu lembro que chegou uma época lá que ia começar a viajar muito, sair, sabe? E eu lembro que eu falei, nossa, mas... eu vou ficar longe deles, sabe? E eu falei, não. Aí eu acabei até saindo. Um dos motivos foi isso, sabe? Que eu gosto muito de estar junto com eles. Sim. Então, para mim, um momento difícil é quando eu preciso estar lá na missão e tem que deixar eles, ou eles tem que ir pro médico, tá doente. Mesmo que seja em casa, você tem que deixar e sair. Sim. É difícil. Para mim é muito difícil. E é muito bacana, né? Que, tipo, você leva a missão como um grau de muita importância para você, porque hoje
às vezes a gente marca com músico e ele desmarca por qualquer coisa, assim, em cima da hora, né? Eu nunca tive esse problema com você, assim. Se você falar é sim, não é não, né? O que você pode fazer, você pode, o que você não Sim. pode, e a gente tem que respeitar seu limite. Então, hoje você leva a missão com esse grau de importância muito, muito alta, assim, a ponto, tipo, de que você pede para Dani te ajudar, né? Isso sempre foi assim? Ou você passou por algum momento que você falou assim, não, agora tem que ser muito importante, agora eu tenho que fazer isso dar certo? Ou sempre foi assim? Sempre com seus compromissos na igreja, você sempre foi assim? Eu sempre fui assim, mesmo na época lá que eu era solteiro, tudo. Sempre que eu assumia um compromisso, eu sempre, não, eu vou cumprir esse compromisso. Até eu passei muitos anos, Natal, Ano Novo, assim, não passava com a minha família, porque eu assumia de tocar na missa de Natal, na missa de Ano Novo ali. Então, e eu sempre fui desse jeito. Não, se eu assumir, eu vou cumprir ali, né, com a força de Deus, lógico, porque muitas vezes não é fácil, né? Mas não é nem mérito nosso, você não é mérito nosso. Mas você pede para Deus que te dê mesmo aquela força, porque então eu sempre assumi, sempre tive esse compromisso e graças a Deus sempre cumpri, né? E Deus vai honrando por isso, E né? você pretende um dia, assim, só ter a música como profissão? Porque sabe que esses dias eu tava conversando com o Everton e a gente tava escutando algumas missas. A gente gosta de escutar algumas músicas que vocês estão tocando, alguns vídeos que a gente tem na nossa missão, né? Porque ele gosta muito de me corrigir. Não é nem vocês, tá? Você vê? E eu acho isso importante, porque É necessário isso aí. às vezes a gente tá tão acostumado a fazer aquela coisa que você fala assim, não. Então, ele gosta muito de me corrigir. Então, a gente tava escutando um solo seu de guitarra. E aí ele falou assim: você já imaginou se. Ele tem trabalho, família, e ele toca tudo isso. Imagine se ele só vivesse pra isso. O que ele não faria? Porque o timbre da sua guitarra é diferente, tipo. Cada um tem o seu estilo. Sim. Né? Mas você já pensou assim, agora que a gente tá fazendo podcast, dar uma guinada nas suas redes sociais, né? Porque a gente sabe do seu potencial, né? A gente tá aqui torcendo para que você cresça mas profissionalmente, assim, você tem vontade de levar isso adiante? Olha, eu já tive nessa época, vamos dizer assim, quando eu comecei tudo, a gente sempre acompanhou a Canção Nova, tudo. E eu sempre tive um sonho eu quero um dia tocar na Canção Nova, tudo. E aí vai se passando as coisas. Hoje em dia, falar a verdade pra você, eu não tenho uma resposta exata pra isso, porque eu não sei te falar, não quero isso pra mim, ou tipo, não, meu sonho é viver da música. Sim. Eu sinceramente, se fosse alguns anos atrás, eu falaria, nossa, o meu sonho é viver da música mesmo, porque eu via, eles lá, eu falei, não, eu quero tocar lá com eles. Mas hoje, talvez devido até às responsabilidades que você tem, Sim. que hoje é diferente, hoje eu não tenho assim falar pra você, não, eu quero viver da música. Mas também não falo que, tipo assim, não é pra mim. Sim. Eu acho que as coisas vão acontecendo. Então, naturalmente, né? E Deus vai colocando as coisas ali no momento certo. Vai. Eu acredito que, se for da vontade dele, com certeza eu vou estar aberto para que ele possa fazer o melhor através do meu tocar. Então, a resposta seria isso. Não, nem sim, nem não. Mas eu tô ali, se for da vontade dele, com certeza vai acontecer. Mas sabe que quando eu te chamei para o podcast, eu queria muito ter você como parceiro, por conta da sua responsabilidade, porque você é muito comprometido nas coisas que você faz, mas porque a gente pegou essa sintonia dos palcos, né, nos shows. Na missa, vocês ficam lá no recuo, eu fico lá em cima. Então, a gente tem aquela parceria de zoeira,
né? Sim. Mas, e também tem aquela parte, é que a gente fala mais do santuário, porque a gente toca mais no santuário. Mas a gente tem aqueles momentos de adoração que a gente, tipo, fica ali tocando junto. E, cara, eu tenho isso com todos, né? Mas é que a nossa parceria é mais... não é... A gente fala molecagem, porque a gente gosta de zoar, a gente gosta de brincar, né? E os meninos são mais sérios, a não ser o Henrique. Mas o Henrique teria muita vergonha de estar aqui. Eu queria também que o Bob estivesse. Mas o Bob vai mais pra frente, porque a gente... hoje a configuração que a gente tá, a gente não consegue. Mas um dia o Bob vai estar no podcast. Além de estar na live, ele vai estar no podcast. Vai. O Bob é espetacular, hein? Mas eu rodeei e esqueci de falar. Enfim, eu te chamei porque a gente é um parceiro já de caminhada. E você se imaginou fazendo isso? O que eu tô fazendo hoje aqui? Não. Gente, porque ele é um artista. Eu vou falar pra vocês. A gente foi gravar os rios. Que naturalidade, Senhor. O que eu demorei 300 anos pra conseguir fazer. Só Deus sabe como que eu tava por dentro, hein? Aparentemente, tudo normal, naturalmente, mas... A gente aqui quer mandar um beijo pro Robson. Ele que ajudou a gente nas gravações. O Robson, a Sueli, a esposa dele, que tirou as fotos. Nossa, parceiraço. Gente, vocês estão aí no Instagram nosso. Todas essas fotos foram feitas pela Sueli e pelo Robson. Depois a gente coloca a empresa deles no nosso feed, no nosso stories, para vocês seguirem. Eles são maravilhosos. E pra mim, a Suelen tem que ficar contando história, assim, pra eu dar o Petrucco não precisava, tá? Ele faz a própria pose, é super profissa. Não, mas você sabe que da família lá, o meu irmão que é o artista, tá? Ele é ator, ele fez, nossa, ele já fez teatro, e ele sempre se destacou muito nas peças que ele fazia. Então, assim, e aí, na verdade, a gente vai pegando um pouco. Sim. Né? Eu sou o irmão mais novo, ele é mais velho que eu, então, muitas vezes a gente teve peça na igreja, tudo, eu participei de algumas peças também, mas eu não sou o ator. Mas o meu irmão, ele é o ator da família. A minha irmã, ela participou de algumas coisas também, de fazendo peças, tudo. Sim. Mas o meu irmão sempre ele foi mais, sempre correu atrás de cursos, essas coisas, então ele é o ator da família, hein? O artista mesmo da família é ele. Ai, não sei não, hein? E qual foi o momento mais difícil da sua missão? Eu sei que os momentos de filhos e tal foi bem difícil, mas teve um momento crucial, assim, um momento muito difícil. Teve. E não faz tanto tempo. Não sei se já tem 1 ano e pouco. Eu sou péssimo para essa questão de data, sabe? De falar data, mês, tal, dessas coisas, esquece. Eu sou muito ruim. Mas, inclusive, quando eu preciso, a Dani que me ajuda nessas coisas. Mas, assim, um tempo atrás, a Dani ficou grávida e a gente acabou perdendo esse bebê. Sim. E no dia que a gente descobriu que tinha perdido, que a gente fez a primeira ultrassom, tava tudo normal, né? Tudo certo. E aí passou um tempo lá, e na segunda vez que a gente foi fazer essa ultrassom, aí o médico viu lá que o coração não tava batendo do bebezinho, né? E tinha meses, né? E aí a gente descobriu nesse dia que tinha perdido mesmo o bebê. E foi muito difícil, porque esse dia eu fui servir. Eu fui tocar no grupo de oração lá em São Paulo, o grupo de oração Caris, que inclusive o Formiga, sim, baixista, faz parte. Né? Eu toquei um período lá, tocando como guitarrista mesmo lá, e eu já tinha assumido, né, que não era sempre que eu ia. Aí às vezes acontecia, como eu não era mais o guitarrista fixo lá do grupo de oração, quando o guitarrista que estava lá, que inclusive era o Kaique, se eu não me engano, grande guitarrista, violonista. Que agora tá na GBA, né? Isso, ele mesmo. Quando ele não podia, aí eu ia lá fazer a guitarra, né?
E o Formiga já tinha me falado, pedido antes, uma semana antes mais ou menos, já tinha falado, terça-feira agora o Kaique não vai poder, você vai poder? Eu falei, não, beleza, dá pra eu ir sim. E aí nesse dia que a gente descobriu que aconteceu tudo, eu tinha essa missão. Eu vou falar a verdade, eu falei, não vou. Aí entra de novo a Dani. Ela falou, não, você já assumiu, pode ir, que aqui eu dou conta. Não deve ter sido nada fácil. Sim. Se não foi fácil para eu ter ido, Sim. imagina para ela, né? Sim. Mas aí ela falou, não vai, você já assumiu. Por mim você pode ir, não tem problema, não deixa a sua missão por causa disso. E eu fui. E foi assim, foi muito difícil, mas Deus faz as coisas certinha, né? Porque eu fui, servi lá, como eu toquei do jeito que eu sempre toco, sabe, interagindo, porque naquela hora realmente é o que eu sempre peço, né, para que Deus Sim. use de mim mesmo, né? E eu fui tudo, e no final, que acabou o grupo de oração tudo, aí nós fomos na frente do Santíssimo rezar, e aí eu tinha comentado com o Formiga na hora que a gente estava indo, que eu ia com ele, no carro dele. E eu comentei com ele, aí no final ele comentou, ele falou, vamos pedir oração para o Petruc, para a esposa dele, que eles perderam o bebê e tal, descobriram hoje. E aí nisso fizeram oração lá para mim, foi muito bom. Até a cantora lá, ela pegou e falou, animadora, ela falou assim, nossa, é um sacrifício de louvor mesmo, né? Realmente você está vivendo esse sacrifício Sim. de louvor. E então, para mim, eu posso dizer que o momento mais difícil da minha caminhada até hoje realmente foi essa, porque aconteceu o que aconteceu e você, sabe, tem que sair de casa, né, porque e fazer o que você tem que fazer, a missão. Então, mas graças a Deus fiz e acredito que Deus tenha usado, né, do meu tocar naquele dia. E é isso. Para mim, o momento mais difícil da minha caminhada foi esse momento aí. Nossa. Eu tô até boba, porque eu não sabia disso, que você estaria no compromisso. Eu sabia que vocês tinham perdido, mas eu não sabia que você estava no compromisso. Amigo, nós tá chegando no final, né? E Passa rápido, né? Passa muito rápido. E no nosso podcast. Mas sabe que no Papo de Músico a gente ficava 2, 3 horas, né? Era isso muito mesmo. Tempo. Não, quem ficava menos era 2 horas, né? Ali, né? E a gente falava, não, eu falo, quando eu convidava, eu falava, é só uns 90 minutos. É rapidinho. Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo episódio a gente vai ter o quadro Nota de Fé, onde o músico fala sobre uma passagem bíblica ou sobre uma frase que foi presente na sua vida e que é tipo o legado da sua caminhada. E agora a gente vai perguntar pro Petruc, qual sua nota de fé? Olha, então, no meu caso não é um versículo, apesar de ter vários que realmente é muito marcante, né? Mas no meu caso é uma frase mesmo. E a frase que realmente eu vivi, né, e vivo até hoje, é uma parte, até um pedaço da música do Dunga, que é Deus faz, Deus junta. Porque eu vivi muito isso. Essa frase para mim, ela não é só uma frase, legal, porque realmente eu vivi isso. Você conhece até da minha história, até no Papo de Música eu comentei. Sim. Não vou comentar aqui hoje, porque senão ficaria mais 2h30. Mas eu acho que essa frase realmente é o que define essa minha caminhada, porque Deus faz, Deus junta mesmo. Porque eu via uma coisa tão distante e hoje realmente tem pessoas próximas de mim que eu olhava e falava, não pode ser. Né? Eu nunca vou conseguir chegar perto. Tal. Então, e foi isso, sabe? Deus faz, Deus junta mesmo. Mas é isso, a minha nota de fé é uma frase de fé. Deus faz, Deus junta a nossa história. Tá vendo? Então, realmente, quem isso sempre está presente. Quem imaginava que eu estaria do lado de um pinheiro, gente? Pensou? Pinheirão alto. A gente vai chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu agradeço imensamente ao meu amigo. Agora a gente vai trilhar aí uma caminhada juntos. Mais um projeto juntos, né? A gente tem o projeto GS, Ministério GS, e agora a gente vai ter o podcast. Vamos conhecer outros músicos. Se você quiser,
marca aí um músico da sua paróquia que você quer muito conhecer a história, né? Porque às vezes a pessoa tá lá. E tem muito isso, porque às vezes as pessoas veem ali um músico e às vezes conversam um pouquinho com ele, falam, nossa, que pessoa bacana, tudo, mas ali vê só ali na hora. E realmente cada músico tem uma história muito bacana, né? Que a gente teve essa oportunidade de conhecer alguns, né? Através do Papo de Músico, foi muito legal. Nossa, pessoas que a gente já conhecia, já conversava, mas e não imaginava. Não imaginava, falava, nossa, essa pessoa tem não essa história, que eles sabe? Foram pagodeiros um dia. Pensou? Aquele roqueiro, aquele guitarrista que taca distorção em tudo, já foi pagodeiro, começou tocando cavaquinho. Então, assim, eu acho que é muito legal. Se você tem ali um músico ali da sua paróquia, da sua igreja ali, que você fala, nossa, essa pessoa é bacana, e conhece até às vezes a história dela, e fala assim, as pessoas precisam conhecer essa história, sim, marca ela aí, porque a gente vai contar a história dela. Sim. Chamar essa pessoa pra cá, e as pessoas precisam ouvir, né? Precisam. Porque os testemunhos, eles edificam, né? Eles transformam as vidas. E é isso, gente. Eu agradeço imensamente ao meu amigo por esse novo episódio. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar, para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e enviar para mais pessoas. Se você não comentar, se você não movimentar essa página, ele não vai entender. E os conteúdos de fé e de evangelização são muito relevantes e ajudam a restaurar vidas. Então, a gente está no Instagram, pod.jessicast. A gente está no YouTube, que vão ser os episódios inteiros e alguns shorts também. Nós estamos... Eu tô falando a gente tá, né? Nossa Senhora. A gente tá. A gente tá e nós estamos também. Nós estamos. No TikTok. Lá vai ter... Lá tem gente, só pra deixar claro. Aqui é uma conversa de amigos aqui. A intenção é essa mesmo. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, mas a pessoa tá apresentando ali, não sei o que tá falando. Mas, gente... a gente tem que ser o que a gente é. Eu falei pros meninos, será que esse podcast vai me cancelar? Porque às vezes eu solto umas pérolas, né? Mas faz parte, a gente, falando, né? Onde eu tava falando? Eu tava falando assim, nossa, eu tenho que me segurar um pouco pra não soltar um mano. Soltou, acho que uns 2 manos aqui com o padre aqui, não foi? Mas é isso, é a gente. É sobre. Se não for... Também se chegar aqui... a pessoa vai falar assim, nossa, mas quem é aquela pessoa? Não é a mesma pessoa, não. Eu acho que ele já até me conhece pelos stories, né? Não tem jeito de fingir, cara. Já conhece, não. E tem que ser assim mesmo, né? Então é isso. Compartilhe, comente, mande para mais amigos. Finalizamos aqui o nosso episódio. Fiquem com Deus.